Olá, está começando mais um Revista Gazeta. A partir de agora, a gente vai rever algumas entrevistas que foram exibidas na programação da Rádio Mix e da Gazeta News ao longo desta semana. E a gente já começa falando sobre saúde. Um grupo formado por médicas especializadas em câncer de mama, uma pesquisadora e um mentor de startups está desenvolvendo uma tecnologia que pode agilizar o enfrentamento à doença no Brasil e ainda reduzir custos dos centros de tratamento. O projeto, inclusive, venceu em primeiro lugar na Maratona de Inovação Hack Massa, promovida pela Prefeitura de Maceió, e passa agora por uma validação do Hospital de Amor, reconhecido em tratamento oncológico no país. A nave surgiu durante um evento da Prefeitura, que foi o Hack Massa, mas surgiu muito da nossa inquietação enquanto médicos que atendem no sistema público. A gente via pacientes que chegavam tardiamente, por muitas vezes ou terem medo do diagnóstico ou enfrentarem alguns entraves até chegar ao diagnóstico e começar o tratamento. Foi sobre essa inquietação que a nave nasceu. Quais problemas vocês identificaram durante o tratamento, neste enfrentamento ao câncer de mama, que motivaram esta solução, doutora? Um grande problema foi o atraso no início do tratamento. A gente sabe que uma das formas de rastrear o câncer de mama é com a mamografia, que é um exame preventivo. E a partir da mamografia, dependendo do seu resultado, a paciente deve seguir orientações específicas. Sim. Muitas vezes elas chegavam atrasadas, porque faltaram no médico, porque não entenderam que tinham que ir em outro especialista. Então, a nave se propõe a ter mais atenção aos pacientes que têm risco maior, diminuindo barreiras e falando de uma forma acessível. Uma das coisas importantes é que a interface para o paciente, ela usa áudio, ela usa uma linguagem mais acessível para o dia a dia. O que é que mais tocou nesse processo, pessoalmente, nesse processo durante a criação, doutora? Para mim, sempre é uma dor muito grande quando eu vejo uma paciente jovem que chega no consultório com um diagnóstico de um câncer tardio. A gente sabe que câncer de mama, se for descoberto precocemente, tem mais de 95% de cura. E esses valores de sobrevida, de percentual de cura, vão diminuindo conforme a gravidade do tumor. Entendo. Então isso acaba sendo, de fato, né, uma situação que nos deixa bem emocionados também, não? É verdade. Como foi o encontro entre médicas, pesquisadora e o mentor de startups também para formar essa chamada equipe multidisciplinar na criação e andamento do projeto? Eu brinco que a abelhinha do conhecimento e da inovação foi me picando. O Marcos Bettiati, ele é mentor de startup, ele é meu marido. E aí ele me passou esse edital do Hack Massa e eu falei, eu quero participar, eu sempre gostei dessa parte de inovação. E aí fui convidando pessoas que também tinham esse perfil, então a doutora Juliana Bittencourt, que é mastologista, a doutora Vanessa Reis, que é oncologista, e a professora Débora Michelato, que é professora da universidade e trabalha comigo com a parte de câncer também. Então foi essa união, mas todos com o mesmo propósito. Agora vamos falar na prática, como funciona a nave na prática e também tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Como cada um precisa se posicionar para que a nave de fato possa ser esse sucesso, decolar. A gente agora está no processo de aceleração da startup, ou seja, fazendo esse treinamento junto com o Consultório Barretos. A ideia é que modelar esse negócio, e uma das possibilidades agora no Outubro Rosa, rodar algum tipo de prova de conceito, a gente chama. Maravilha. Então, a ideia é que a partir das mamografias tenha uma parte atrás, né, um back, que é todo organizado, um fluxograma de cada um dos pacientes, como é que eles teriam que agir. E uma forma ativa de pesquisar, de acompanhar e monitorar esses pacientes. O nosso principal cliente vai ser o serviço público e os hospitais terciários que cuidam de pacientes oncológicos. Então, para eles também é importante que a nave decole para diminuir custos e salvar vidas, com certeza. Que bacana, né? Então é importante cada um saber também a sua posição nesse momento para que a nave possa continuar acelerando esse processo de recuperação de saúde das pessoas, né, que são vítimas de câncer de mama. Quais são os principais impactos que a nave pode gerar para pacientes atendidas pelo SUS? O grande impacto é reduzir a jornada da paciente entre a suspeita clínica, o diagnóstico e começar o tratamento. A gente tem algumas leis, né, que orientam que esse tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento é de 60 dias. Mas a gente sabe que na prática isso nem sempre acontece. Então a ideia é reduzir essa jornada para paciente que mais precisa, que mais tem risco,
melhorar esse atendimento. Agora, quando o assunto é diagnóstico precoce, como a NAVE também pode dar essa contribuição para acelerar esse diagnóstico, doutora? Principalmente no rastreamento e nas orientações de saúde. A gente acredita que isso vão ser impactos importantes. Ela, na verdade, ficará disponível para qualquer pessoa? Como vocês pretendem, depois de startar mesmo, né, fazendo todo esse processo ser executado daqui para frente para ficar à disposição da sociedade? A ideia é que ela fique linkada às pacientes que vão fazer a mamografia, tanto de rastreamento como de controle. Ou seja, dando, por exemplo, qualquer tipo de resultado, a paciente já teria um direcionamento. Que maravilha, muito legal. Porque as pessoas no dia de hoje, elas têm um certo receio, as mulheres, em fazer a mamografia. Algumas, inclusive, se queixam até de dores durante os procedimentos que são adotados. Isso, na sua especialidade, doutora, você acredita que também acaba deixando outras mulheres desencorajadas quando se comenta, mas não é um exame tão tranquilo assim, dá um certo incômodo, as pessoas ficam meio que temerosas em participar, as mulheres? Eu acho que as pessoas têm medo, né? Medo do desconhecido. E às vezes os termos médicos são mais difíceis mesmo. Então, quando a gente tem uma coisa que aproxima a paciente, acaba facilitando. E o nosso corpo não sabe, né? Tem sempre a data certa para a gente repetir os exames. E se eu pudesse deixar uma mensagem para os pacientes, seria isso, procure atendimento médico, faça seus exames de rastreamento. E como a NAVE humaniza a jornada da paciente? O que é que isso também foi pensado por vocês? Pois é. Às vezes a gente está falando com médicos, parece estar falando com alienígenas, né? A brincadeira da NAVE também tem isso. Mas a ideia é tornar essa linguagem acessível. E muitas vezes a própria escrita é um fator de dificuldade. A gente tem uma população com alto índice de analfabetismo. Então a NAVE, por trazer fala e áudio, pode facilitar e humanizar também esse cuidado. Hackmassa, vamos falar um pouquinho dessa experiência, como foi ficar em primeiro lugar neste evento. Eu digo que foi uma imersão. A gente passou quase 3 dias trabalhando exaustivamente e focados naquilo. Foi muito engrandecedor, principalmente para a gente que nunca tinha feito nada nessa parte de inovação. Então, 4 dos 5 nunca tinham participado de nenhum evento como esse. Então, saí vencedor. Independente da premiação, a gente já estava muito vencedor, porque foi muito agregador para a minha formação médica e de ser humano também. Uma das etapas mais aguardadas agora é a validação do Hospital do Amor, né? Como vocês têm também construído essa expectativa pela validação? A gente agora está nesse processo, são 12 semanas de mentoria, de avaliações. A gente vai ter lá em novembro um evento presencial. E a gente acredita que vai rolar muita coisa boa nesse meio do caminho. Estamos sempre absorvendo mais conhecimento. Agora, quais aprendizados estão sendo incorporados nesta fase de aceleração com o hospital? A gente vai ter mentorias. Por exemplo, hoje tem uma mentoria de modelagem do negócio, para entender como transformar uma ideia inovadora num produto que possa ser escalado não só para aqui, para os pacientes do estado, mas para o Brasil, por exemplo. Quando nós estamos falando de inteligência artificial, gostaria que você falasse dessa importância também. Pode até parecer óbvio, clichê, fazer uma pergunta como essa, mas qual o papel você acredita que a inteligência artificial passará a assumir, se é que já não assumiu também no futuro da saúde pública do Brasil? Ela pode acelerar coisas que o humano vai demorar mais tempo. Com a inteligência artificial bem treinada por humanos, entendendo o nosso raciocínio, aí sim ela pode auxiliar bastante. Que conselhos você deixaria, doutora, aqui para os nossos telespectadores, diante de um tema tão importante, de avanços através da tecnologia e avanços da ciência também, no tratamento, no combate, no enfrentamento ao câncer de mama? Quais os conselhos que você poderia passar para os profissionais de saúde que querem inovar, mas que muitas vezes não sabem por onde começar? Como fazer essa nave decolar? Por favor. Eu quero deixar conselhos para os pacientes, em geral, para todas as mulheres. Então, aproveitem esse período para fazer exames de rastreio e acompanhamento. Diagnóstico precoce salva vidas. E para as pessoas que pensam em inovação no ambiente de trabalho, no SUS, lembre-se, inovar não necessariamente envolve grandes outras atividades, mas é pensar diferente, sair um pouquinho da caixa, ouvir outras ideias e tentar trazer para o nosso dia a dia. Eu acho que inovação tem que ser para uma coisa que tenha um problema, para resolver uma situação.
O Centro Universitário SESMAC deu início esta semana à Jornada Integrada de Medicina Veterinária, um dos eventos mais aguardados da área. E este ano, a programação ganha um significado especial, a celebração dos 25 anos do curso de Medicina Veterinária do SESMAC. Vamos rever essa entrevista. O IVET, esse ano, ele tem, de fato, esse cunho especial, essa celebração dos 25 anos do curso de Medicina Veterinária, que é um marco histórico que consagra o nosso curso no mercado de Alagoas, reafirma a nossa excelência, a nossa consolidação. Então, esse ano, o Joinvete, além da comemoração do Dia do Médico Veterinário, que acontece no dia 9 de setembro, estamos também comemorando os 25 anos do nosso curso. Agora, falando como professora, Amanda, é muito importante colocar os principais objetivos da jornada integrada este ano. O que é que muda em relação aos anos anteriores? Esse ano, a jornada integrada consta com 31 palestras, 22 minicursos práticos, além da apresentação de diversos trabalhos científicos. Nós temos palestrantes renomados da área de medicina veterinária de todo o Nordeste, tanto do estado de Alagoas como de outros estados aqui do Nordeste. O evento ele vai ter duração de segunda-feira, do dia 22 ao dia 26, no turno da manhã e da tarde. Então, é um evento que, com certeza, promete abranger muito conhecimento, fortalecer a área da medicina veterinária e dar oportunidade para os estudantes de medicina veterinária conseguirem fazer essa integração e essa ampliação dos conhecimentos com esses profissionais que vão estar participando conosco. Que bacana, né? E já que falamos em programação, vamos falar também como essa programação foi pensada, necessariamente para abranger diferentes áreas da medicina veterinária. Então, o curso de medicina veterinária, ele é muito amplo. Nós temos mais de 80 áreas na medicina veterinária. Nossa, não sabia. Então, é um desafio, mas nós conseguimos abordar as principais grandes áreas. Então, nós temos tanto palestras quanto minicursos na área de clínica e cirurgia de pequenos animais, grandes animais, medicina veterinária preventiva, inspeção e tecnologia de alimentos, animais selvagens. Então, a gente conseguiu, esse ano, reunir, de fato, as grandes áreas da medicina veterinária para dar essa oportunidade ao nosso curso, para ele estar crescendo cada vez mais. Professora Amanda Pedral, agora falando no quesito inspiração para os alunos, para os discentes. Isso pode, na verdade, a Joinvete pode inspirar os alunos a escolherem também ou aprofundarem as suas áreas de atuação? Com certeza, com certeza. Ao longo dos 5 anos de curso, eles têm acesso tanto a aulas teóricas, como a aulas práticas, as diversas áreas. Só que como nós temos diversos profissionais, com abordagens diferentes, com protocolos diferentes, isso gera uma oportunidade maior para esses alunos se interessarem um pouco mais nessas diversas áreas. Com certeza, é um evento que pode enriquecer muito e ajudar muito o estudante a escolher a sua futura área. E a importância de eventos como a Joinvete em termos de contribuição mesmo para a formação de cada um deles? O que é que vocês esperam, por exemplo, de legado que a Joinvete esse ano, nesses 25 anos do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário SESMAC, possa deixar de contribuição para cada um deles? Então, os nossos estudantes, eles participam ativamente do evento. Então, desde a execução do evento, a organização do evento. Então, quando a gente pensa nas habilidades técnicas, que eles vão conseguir desenvolver por conta dessa presença de profissionais renomados de todo o Nordeste, minicursos e palestras, a gente já espera, de fato, todo esse desenvolvimento técnico. Só que, além disso, eles também vão conseguir desenvolver outras competências, como gestão de conflitos, liderança, gestão de tempo. Então, diversas competências podem ser trabalhadas e eles, com certeza, vão conseguir se desenvolver mais, tanto como profissionais, também como pessoas. Ou seja, quando estamos falando de gestão de conflitos, o que a professora Amanda Pedral traz para um curso de medicina veterinária também requer até mesmo uma conciliação, ou seja, um ambiente conciliador, que acaba sendo para uma atuação profissional muito importante. Sim, Esta situação, professora Amanda Pedral, também traz um pouco do que está sendo essa ideia dos desafios atuais da profissão. Isso também será colocado como prioridade durante a Joinvete? Com certeza, com certeza. Inclusive, ontem tivemos uma das nossas palestras magnas, foi justamente sobre esse tema, sobre o perfil do profissional médico veterinário que o mercado exige.
né, sobre essas competências, não somente técnicas, mas também humanísticas, éticas. Então, nós temos, sim, uma abordagem, né, dentro dos nossos temas, não só para a parte técnica, mas também para essas outras competências que são extremamente importantes para o profissional do futuro. E o curso de Medicina Veterinária do SESMAC, nesses 25 anos? Vamos falar um pouquinho do valor, né, do que é oferecido hoje para preparar esses alunos para um mercado tão competitivo como nós estamos vendo em todas as áreas e, naturalmente, na medicina veterinária também o mercado está ainda mais competitivo, com tantas áreas que podem ser escolhidas e com quantos profissionais também formados todos os anos, hein, Amanda? Perfeito. O curso de Medicina Veterinária, ele é de uma instituição, né, extremamente consagrada, que é o Centro Universitário SESMAC. O nosso curso, ele conta com um campus, né, exclusivo para o curso de veterinária, lá em Marechal Deodoro. Nós temos clínica, escola, nós temos fazenda, escola, nós temos diversos profissionais altamente qualificados e competentes, mais de 30 professores, entre mestres e doutores. Nós temos uma estrutura, né, extremamente rica, uma estrutura de excelência que vai permitir esse profissional, esse futuro profissional, que ele consiga, né, ter tanto essa abordagem teórica como também a abordagem prática, que é extremamente importante para a formação de um profissional. Professora Amanda Pedral, eu gostaria de agradecer pela sua participação, mas antes, claro, de suas considerações, gostaria que, por favor, você reforçasse o convite para os nossos telespectadores para acompanhar a Joinvete, se vai ser transmitido também por algum veículo, se algum canal de relacionamento, como o YouTube, por exemplo, vai transmitir para os acadêmicos, para as pessoas que também já atuam na área, para poder buscar essa melhor performance profissional com essa contribuição que está sendo dada durante os dias de evento pelo Centro Universitário SESMAC e, mais necessariamente, pelo curso de Medicina Veterinária. Perfeito. Então, eu convido a todos a conhecer um pouco mais do Joinvete, que é o maior evento de medicina veterinária do estado de Alagoas. Quem quiser conhecer um pouco mais, acompanhar as nossas atividades, não somente do evento, mas também as atividades do curso, podem entrar em contato conosco por meio do Instagram, que é @SESMACMedVet. Lá nós temos nosso canal de comunicação, nós estamos transmitindo, né, diversas informações relativas ao evento e também do nosso curso. Também convido você que tiver interesse em conhecer o nosso curso a agendar uma visita, né, conosco. Estaremos de portas abertas para recebê-los. E a gente vai agora para um rápido intervalo, não sai daí. Já de volta aqui com Revista Gazeta e olha, no próximo dia 29 de setembro se comemora o Dia do Coração e durante todo esse mês de setembro a sociedade é convidada a se voltar para os cuidados com a saúde cardiovascular. É o Setembro Vermelho. No estúdio da Rádio Mix, uma médica cardiologista falou sobre o mal súbito, uma fatalidade que vem fazendo cada vez mais vítimas e que pode ser evitada. E é isso, realmente o mal súbito, apesar do nome súbito, na maioria das vezes, até já puxando uma correlação com o nosso momento, com o nosso tema, na maioria das vezes é algo que a gente pode predizer, prever e evitar, né? Inclusive, hoje a gente fala muito sobre uma proposta de estratificação de risco individualizado do paciente, né? Claro, eu não vou saber falar especificações sobre esse caso pontual, mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma história de um familiar que teve uma morte súbita, um infarto, numa faixa etária que não se costuma ter, isso é um paciente que a gente tem que ligar o alerta. Entendi. Então, nas calculadoras de score de risco, a gente já sabe que é um paciente que reclassifica. Se ali pelos valores ele for intermediário, mas ele tem um familiar que teve um infarto jovem, ele já reclassifica para um alto risco. E essas classificações, elas vão nos ajudar a guiar, a fazer metas individualizadas. Certo. Então, por exemplo, você me perguntar, doutora, o colesterol tem que estar abaixo de quanto? Depende do indivíduo, do paciente, da sua história e dessa avaliação individualizada. Então, a gente utiliza ferramentas objetivas, né? Ferramentas preditoras de risco de evento cardiovascular ao longo da vida, baseada em informações objetivas, em dados populacionais. Então, a gente pode calcular o risco e prever. Eu estou falando isso diante de um quadro de
doenças, por exemplo, ateroscleróticas, em que a hipertensão, o tabagismo, o sedentarismo, a dislipidemia, a alteração de glicemia está envolvida. O mal súbito, na verdade, é uma entidade muito mais ampla. Certo. Então, alterações anatômicas coronarianas, né? E enfim, outras, trombose pulmonar Ele é súbito, aguda, então, outras... porque se a pessoa não cuida, de última hora, não tem como reverter. Então, por outro lado, se monitorar, daria isso. sinais. Dependendo da causa, a gente pode identificar fatores Certo. que podem predizer isso. Quando a gente fala em mal súbito, a gente está falando num paciente que teve um colapso hemodinâmico ou uma queda de batimento, uma queda de pressão, uma perda de consciência, com sintomas que se iniciaram pelo menos 24 horas antes. Eu Né? entendo. Então, essa é a definição de mal súbito cardiovascular. Pode ser E por... esse mal-estar não se manifestou antes ou pode ter sido É negligenciado? silencioso. Pode né? ter sido negligenciado. Então, na maioria das vezes, é um paciente que teve um desconforto, mas que não valorizou, não procurou uma emergência. Esse E aqui desconforto como é? É uma dor no braço? É o pode quê? ser uma dor, pode ser uma sensação de opressão retroesternal, né? Nessa região aqui do tórax. Pode ser uma dor que a gente às vezes não valoriza. Doutor, um desconforto aqui na mandíbula. Se não for algo relacionado à parte óssea e dentária, um desconforto na mandíbula também pode ser um sinal de infarto. Poxa, Né, de doenças como cardíacas. é complexo, né? É muito como- complexo. a parte do coração vai irradiando. A gente costuma falar que da cicatriz, né, do umbigo para a mandíbula, todo o desconforto a gente tem que olhar com olhos de quem procura uma doença cardíaca, num contexto de sintomas agudos, né? E aqui eu reforço a importância da própria população ter ciência de para onde se dirigir quando tiver sintomas relacionados a essa parte cardíaca e dor. Porque imagina que tem situações, infartos, por exemplo, que a gente tem que agir de forma muito rápida, fazer cateterismo de emergência, avaliar, né, se é caso de stent ou não. Então, se esse paciente se perde na assistência, se ele vai, por exemplo, para um pronto atendimento onde não há cardiologista, onde não há essa assistência, e ele demora às vezes 6, 8, 12 horas para chegar a um serviço onde tem essa especialidade que tem esse olhar diferenciado, então ele pode perder tempo. E a gente fala assim que em cardiologia, principalmente nesse momento de infarto agudo, tempo é músculo, porque as artérias do coração vão irrigar o músculo. Então, quanto mais a gente demorar para ter acesso a um serviço que tenha capacidade de diagnosticar e absorver, né, e entender o que está acontecendo com aquele paciente, maior a chance de sequelas, que é o que a gente chama de insuficiência cardíaca, né? O infarto não tratado no momento adequado, ele enfraquece o músculo do coração, predispõe ao surgimento de arritmias. Várias limitações Várias posteriores. limitações por cansaço, inchaço. Então, assim, tempo é muito importante, né? E essas referências, né? A população ter as referências prontas. Infelizmente, a gente tem que pensar o que mais acomete a população, o que pode trazer eventos mais graves. São as doenças cardiovasculares. Então, é importante a gente ter esse entendimento e ter essa logística na mente, né? Se eu precisar, para onde eu vou, né? Quem vai me levar, como é que vai ser essa logística, porque é fato, né? Então, assim, como você trouxe um exemplo, uma pessoa jovem de 40 anos, Isso. né? Então, até os jovens hoje em dia, eles Até podem os ser jovens. acometidos, né? Acima de 35 anos, as doenças cardiovasculares já seguem sendo principal causa de óbito, mal né? súbito, exatamente. De mal súbito. Mal súbito. As pessoas têm... na verdade, isso pode até ser uma realidade. Os homens são maioria quando o assunto é mal súbito, são registros de infarto e procedimentos cardiovasculares. Mas as mulheres não estão livres disso, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque não é comum a gente observar, dentro do check-up feminino, o check-up cardiológico. É comum a gente observar o check-up de imagem, o check-up endoscópico, o check-up talvez de uma ressonância magnética, né, muscular, óssea, mas a gente não observa numa rotina de check-up feminino, da maioria das mulheres, essa preocupação Esse de olhar fazer um cardiológico, ecocardiograma, um eletro, um mapa, um Isso. holter com um período regular. Qual seria a regularidade disso? Tem uma idade de dar o pontapé para esse tipo de check-up? Tem outro fator que Olha, possa antecipar também? Acima de 35 anos, como a gente sabe que a doença começa a ter uma prevalência mais importante, o ideal é que, independente de homem ou mulher, fazer avaliações rotineiras, tá? De quanto em quanto tempo? Aí isso vai depender.
Então, como a gente individualiza esse paciente, a gente calcula esses riscos, então a gente vai ter alguns pontos que a gente não... Esse paciente precisa ser reavaliado a cada 6 meses, a cada 3 meses, a depender do que ele precisa corrigir para estar num momento, digamos assim, num contexto ótimo, né? Recentemente, houve acredito que vocês, né? Enfim, é uma coisa que está bastante na mídia, essa questão da redução dos valores da pré-hipertensão, né? Pois o famoso 12 por 8 Mudou o ficou conceito, agora, né? Então, assim... E o tal do colesterol também, que mudou também, né? Então, o assim, LDL. a questão do 12 por 8 mesmo, não é que... a gente tem que ter um pouco de calma para interpretar. Não é que todo mundo que tem 12 por 8 ele é hipertenso. Mas a faixa da pré-hipertensão, ela foi reduzida, né? Então, a pré-hipertensão hoje é de 120, de 12 por 139. Então, engloba uma faixa que antes não era considerada pré-hipertenso. Por quê? Para que a gente possa atingir essa população, né? Então, será que esse meu paciente com 12 por 8, ele é um paciente diabético, dislipidêmico, tabágico sedentário, e aquela pressão dentro daquele contexto pode trazer um risco maior de eventos cardiovasculares, de infarto AVC? Então, a gente vai... a ideia disso é aumentar a abrangência, né? É você ter acesso a esse público de forma mais precoce. E principalmente corrigir as comorbidades. Porque apesar da questão da pressão ser importante, o 13 por 9, por exemplo, num paciente que não é diabético, que não fuma, que não faz atividade física, que tem um estilo de vida adequado, ele vai ter um olhar diferente do que aquele paciente que tem um 13 por 9, mas ele tem um colesterol fora da meta, uma glicemia fora da meta, ele fuma. Então, você tem que avaliar em conjunto, né? Com os exames. O que eu estou chegando à conclusão é que coração não tem idade, ele tem histórico. E esse histórico é fruto dos seus hábitos, comportamentos, e só o médico pode ajudar você a ter essa conscientização. Eu pedi a ajuda aqui da inteligência artificial da Meta, do WhatsApp, e coloquei dia do coração. Tá aqui, ó. Insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, que é o ataque cardíaco, arritmias, que é essa sensação do coração batendo rápido, doença das válvulas cardíacas. Aí vem os fatores de risco, né, para tudo isso. Hipertensão arterial, que é silenciosa, colesterol alto, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo, e ainda tem também a vida estressante, né? Não fumar, não beber em excesso, né? Controlar exatamente esse estresse e manter o peso ideal. São coisas que podem ajudar você no universo da proteção do seu coração. Deu uma saudade da época que o coração só era coisa de poeta, porque a real é bem diferente, né? Não, e você me falou assim, isso é muito comum, mas eu fui acometido. Eu não tinha nenhuma doença cardíaca. Mas olha bem, você listou aí todos os fatores, não é? Todos os pontos que a gente deve controlar. Então, assim, se a gente parar e analisar, somos aqui nesse estúdio 6 pessoas, será que de fato todos nós estamos com todos esses fatores controlados? Então, a doença ela não é tão súbita assim. Ela não é tão imprevisível assim, apesar de o evento ser agudo, né? Então, acho que essa é a mensagem principal que eu gostaria de deixar, né, para o público, que é se isso. Antecipar, tem que procurar opinião médica, tem que ver como é que funciona esse órgão. Eu tive lá na Med-Rádios, fiz o exame com o Dr. Rivera. E ele falando disso, tem uma boa notícia para você. Eu disse, tá tudo bem. Eu disse, doutor, sou botafoguense, eu já sofri tanto que o coração... Ele ficou rindo lá. Mas é bom quando você ouve isso do médico, né? Isso, porque você fica com uma sensação de tranquilidade tremenda. Isso, e a gente deve buscar. E assim, eu reforço que é isso. Então, a população tem que saber para onde se dirigir, porque tempo é músculo. Quando a gente está diante de um quadro agudo, quanto antes aquele paciente ser assistido, menos complicações a longo prazo ele vai ter. Então, ele tem que se dirigir a uma emergência cardiológica, né, que funcione 24 horas, que tenha os recursos adequados para suprir a necessidade daquele paciente, né, e com uma estrutura complexa, e que possa também suprir toda a cadeia de eventos, porque às vezes o paciente tem um infarto, por hora a gente estabiliza, mas aí será que aquele paciente vai precisar depois de uma cirurgia cardíaca? E aí é importante que a gente se referencie ao serviço que consegue suprir toda a complexidade
que a doença cardiovascular exige, né? De forma preventiva, fundamentalmente, né? Exatamente. Gente, falamos aqui com a doutora Cíntia Gonçalves, é amiga do coração, é cardiologista, vive disso, tá certo? E vive para isso. Cuide do seu coração também. É verdade. Porque vocês trabalham muito, correm muito, essas equipes que têm que tomar essas decisões muito rápidas quando estão no momento de um socorro, vivem também sob estresse, né? Então os Exatamente. profissionais de saúde precisam também desse olhar E as nossas para a sua necessidades saúde. são as mesmas da população, O né? corpo Então, é o assim, mesmo. no final do dia eu pensei, meu Deus, eu não me exercitei hoje. Tá O que eu vou vendo? fazer? Pega o menino, bota na bicicleta, pedala. Então, Ah, às vezes, legal. esse pode ser uma saída, né? Viável. É a gente trazer a atividade, o movimento, a atividade física para nossa rotina, que é o que a gente pode fazer, né? De forma leve. Vamos falar agora de investimentos. Você sabia que o mercado financeiro brasileiro vive um momento de expansão histórica? Pois é, mas apesar do cenário nacional positivo, no Nordeste, o número de investidores segue abaixo da média nacional, levantando um alerta para a necessidade de maior educação financeira e democratização do acesso ao mercado. Um especialista em investimentos conversou com Viderlan Araújo no Gazeta News Manhã e explicou melhor este cenário. Nós avaliamos como muito positivo, né? O Nordeste hoje ocupa a segunda posição no ranking das regiões que possuem a maior quantidade de investidores no Brasil. Isso é bastante positivo, né? Segundo a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercados de Capitais, ela estima que para este ano deve haver um aumento de 39% do número de investidores no Brasil. O Nordeste ocupa essa segunda posição, ficando atrás somente da região Sudeste e acima da região Sul, que economicamente é uma região mais desenvolvida do que a região Nordeste. Então o Nordeste tem que aproveitar este momento para continuar desenvolvendo, né, a educação financeira na região, promover investimentos, gerar riqueza, né, e desenvolvimento, claro, para a nossa região. Agora, Alan, estamos falando de um crescimento em um número expressivo. Existe alguma explicação necessariamente? O que é que tem motivado esse crescimento expressivo mesmo no número de investidores no Brasil? É claro que o que tem motivado é a disseminação dessa informação, né? As redes sociais ela tem contribuído consideravelmente para que as pessoas entendam a necessidade de um planejamento financeiro e se organizar para investir, buscando no futuro, né, uma renda passiva que possa ajudá-los a ter uma estabilidade financeira e, quem sabe, até uma liberdade financeira. Agora estamos falando também de um perfil predominante. É óbvio que através dessas pesquisas já dá para definir um perfil, né? Essa predominância desses novos investidores. Há uma mudança geracional ou de comportamento nesses estudos recentes que possam apontar esse perfil? O que é que podemos hoje, por exemplo, dizer que apesar do Nordeste ocupar o segundo lugar neste ranking de regiões investidoras, porque ainda está tão baixo da média nacional, vamos explicar um pouquinho esse paralelo entre o surgimento de pessoas, um perfil predominante e, naturalmente, o posicionamento do Nordeste em relação ao nível nacional na considerada média. O principal perfil de investidores no Brasil está entre a faixa etária entre 35 anos e 55 anos. Essa faixa ela tem cada vez mais caído, exatamente pelo que eu falei anteriormente, que está relacionado à disseminação desse conhecimento e da importância dos investimentos na vida das pessoas. E para o Nordeste se desenvolver ainda mais, o Nordeste precisa investir na educação básica, né? Levar esse conhecimento para o ensino fundamental. Isso é de extrema importância para o desenvolvimento da região, né? Para a gente desenvolver investimentos, que é uma engrenagem importante no desenvolvimento econômico de qualquer país, de qualquer região, de qualquer estado. E você, na oportunidade, trouxe para nós aqui até alguns exemplos, Alan. Eu gostaria que você, tecnicamente, pudesse trazer de uma maneira resumida, óbvio, porque o assunto é um assunto amplo, mas que pudesse trazer uma compreensão para as pessoas sobre números a respeito de imagens que nós vamos apresentar agora. Vamos colocar na tela o primeiro gráfico que o Alan trouxe,
E esse gráfico tem, claro, aportes, período, total investido. O que é que dá para poder colocar nesse gráfico, por exemplo, de rentabilidade como explicação para o público? Não, vamos voltar à tabela anterior, que depois a gente mostra esse gráfico. As pessoas têm a falsa impressão de que para investir precisa ter muito dinheiro, muito recurso, né? Precisa ser rico. Isso não é uma verdade, né? De fato, o que é que essas pessoas precisam entender? Que ela precisa ter um orçamento familiar ou um orçamento financeiro equilibrado, conhecer as suas receitas, conhecer as suas despesas, identificar onde estão aquelas despesas ineficientes, evitá-las, né, para que elas possam poupar. E claro que poupando, né, ela vai conseguir investir. Isso é um ponto importante. Então, além de poupar ser algo muito relevante, saber investir também é muito importante, porque as pessoas podem alcançar no futuro um resultado espetacular. E eu trouxe essa tabela para mostrar para a nossa audiência que você não precisa ter muito recurso para investir, tá? Então, nessa primeira coluna aqui, o que eu trouxe de cenário, né? Um investidor investindo R$150 de aportes mensais, que é quase 10% do salário mínimo, durante 30 anos, ele investiria um total de R$54 mil. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, um investidor investindo R$300 por mês durante o mesmo período, 30 anos, ele investiria um total de R$108 mil. Agora a gente vai fazer a comparação entre dois investimentos, que é a poupança e o Tesouro Selic. Esses dois investimentos mais conhecidos pelas pessoas. Então, observando aqui as métricas, primeiramente, da poupança, a taxa de retorno anual da poupança é de 6,17% ao ano, enquanto na Selic a taxa média dos últimos 10 anos é de 10,15%. A Selic ela oscila, né? Hoje ela está num patamar de 15%, mas conforme as expectativas do mercado ela vai oscilando, né? Então essa é a taxa média, assim a gente consegue fazer uma projeção mais próximo da realidade. Então aquele investidor que investiu R$150 durante 30 anos, na poupança ele teria um retorno acumulado, um montante acumulado de R$ 151.580,64, enquanto no Tesouro Selic ele teria um retorno mais do que o dobro, de R$ 322.212,10. Veja que é importante saber onde investir, né? A diferença, a discrepância é muito grande. No segundo cenário, onde a gente simulou aqui aportes de R$300 durante 30 anos, o investidor teria um montante acumulado na poupança de R$ 303.161,29. Já no Tesouro Selic, ele teria um retorno acumulado de R$ 644.424,20. Essas variações, Alan, de taxas percentuais, elas são dia a dia, mês a mês, ano a ano, porque são números que você pode trazer, mas que eles podem oscilar para mais e para menos, dependendo dessa variação. Tanto na poupança como, por exemplo, no Tesouro Selic, essas variações elas acontecem periodicamente? A poupança, ela tem uma variação conforme a taxa Selic, tá? Num patamar onde a taxa Selic é acima de 8,5% ao ano, que a Selic ultrapassa esse patamar, essa taxa da poupança ela já é uma taxa fixa de 6,17% ao ano. Já a Selic ela vai se modificar conforme as expectativas no mercado. Então a gente projeta com a taxa média dos últimos 10 anos, essa projeção da taxa média, a gente vai conseguir fazer uma simulação muito mais próxima da realidade. Antes de você passar, só para poder tirar uma dúvida também, porque estamos vendo o surgimento de muitos bancos eletrônicos que oferecem, por exemplo, aquelas chamadas taxas variadas com CDI. É preciso observar também essas taxas que são colocadas, 100%, de repente em cima de investimentos que você pode fazer, ou seja, deixar o dinheiro guardado nesses bancos eletrônicos acaba sendo uma boa alternativa, muito mais do que na poupança, dependendo dos percentuais? Sim, tem muitos bancos digitais que têm oferecido, né, excelentes produtos para as pessoas, mas eles têm limitado, tá? Tem um limite. Então, aquele investidor que ultrapassa esse limite, ele vai ter que recorrer, né, a outros tipos de investimento, como o Tesouro Selic.
Perfeito. Tá? Só fazendo uma observação, nesse segundo cenário, observe que o retorno que o investidor teve foi mais de 6 vezes o valor investido. Então, e outro detalhe que eu gostaria de trazer uma informação interessante para você, Widman. Hoje, existe cerca de R$1 trilhão investido na poupança. Olha o quanto essas pessoas estão perdendo dinheiro, né? Podendo gerar um grande potencial para o seu patrimônio, desenvolver esse patrimônio, exponencializar ele, porque está mal investido. É saber onde investir, né, no final das contas. Alan, você trouxe também rapidamente aqui mais um gráfico. Eu gostaria de aproveitar a presença do Alan aqui com a gente, o Alan Ora, ele que está aqui na função de analista-chefe da Democratize Investment e também profissional em investimento, também trazendo esse detalhe da expansão do mercado financeiro brasileiro. Nesse gráfico aí, necessariamente, você também traz percentuais ali, como estou vendo na Selic, na Ibovespa, na poupança e no IPCA. As pessoas, muitas vezes, elas são acostumadas a ouvir, mas não sabem a funcionalidade desses serviços. Eu gostaria que você trouxesse com clareza para o público que nos acompanha essas taxas de uma maneira também muito objetiva, por favor. O que é que a gente pode observar aqui nesse gráfico? A gente traz esse gráfico que é o desempenho, né, da rentabilidade desses índices, que são os principais índices do mercado financeiro nos últimos 5 anos, numa janela de 5 anos. A gente observa nessa linha verde a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. A linha laranja é o Ibovespa, que representa as ações das maiores empresas do Brasil, a poupança, o índice da poupança, e o índice IPCA, que é o principal índice de inflação também aqui da nossa economia brasileira. Observe que nesses últimos 5 anos, quem melhor performou até 2025 foi a Selic. Exatamente nesse cenário onde nós temos uma taxa de juros bastante elevada, a Selic ela performou 62% nesses últimos 5 anos. Ou seja, se você investisse R$100, por exemplo, você teria um retorno de R$162. Mas nem sempre isso é a realidade. O mercado ele vive de ciclos. E a gente, chegando aqui um pouco mais no início dessa tabela, a gente observa que o índice Ibovespa ele performou melhor do que a inflação, melhor do que a taxa Selic e inclusive do que a poupança. Por quê? Esse era um cenário diferente, onde a taxa Selic ela estava num patamar bastante baixo. E isso impulsiona a economia, fazendo com que as empresas se valorizem, né, e elas possuam melhores resultados, oferecendo lucro para os seus acionistas. Então, ela tende a performar melhor quando a taxa de juros está baixa. Então, a gente sempre fala no jargão no mercado financeiro, né? Quando a taxa de juros está alta, o Ibovespa performa mal. Quando a taxa de juros cai, o Ibovespa performa bem. Então é importante também o investidor entender que ele precisa ter um portfólio diversificado e bastante equilibrado. Buscar uma ajuda profissional, né? De profissionais regulamentados no mercado financeiro, como regulamentados pela CVM, né, Comissão de Valores Monetários, para ter a segurança de investir de forma correta. A gente vai para mais um intervalo. Revista Gazeta volta já. Já de volta aqui com Revista Gazeta, lembrando que você pode acompanhar todas essas entrevistas através dos nossos canais do YouTube, tanto da Gazeta News quanto da Rádio Mix. E olha só, amanhã acontece o 4º Circuito Arnon de Melo com a participação de mais de 4.000 pessoas. E você aí de casa fará parte desse grande evento esportivo também? Pois então, pode se preparar para essa dica de agora, viu? Um especialista em corridas concedeu uma entrevista no Jornal da Mix e explicou como devemos nos alimentar antes de participar de circuitos de rua. Vamos acompanhar. Realmente, esse ponto é muito importante, esse assunto, porque, como eu costumo falar, a corrida não começa na linha de largada, né? Ela começa na sua alimentação. Então, o exercício físico é essencial para a melhora de saúde e também para manter um peso saudável. E, a partir daí, a alimentação vai ser nosso maior aliado, tanto nessa busca por saúde, como também mais performance. Circuitos como o de corrida Arnon de Melo oferecem diferentes perfis ali de percurso.
de 5, de 10 quilômetros, o perfil caminhada. E aí a minha pergunta é voltada exatamente para isso. A preparação, a alimentação, o cuidado com o que vai comer antes da prova é diferente diante de cada perfil do circuito? Sim, é diferente, também vai mudar de acordo com a individualidade dessa pessoa. Cada pessoa também tem respostas individuais, até mesmo a alimentação. O preparo da corrida, ele começa muito antes, né? Como eu falei, na sua rotina, na sua alimentação. Então, deve ser uma alimentação equilibrada já há um bom tempo. Você deve estar já nessa rotina mais saudável já há um bom tempo. E terá refeições ali que são também importantes, 4 horas, 1 hora antes do treino, talvez, e também da prova. Mas o mais importante é na sua rotina ter uma alimentação saudável como um todo. E é importante também que essa pessoa esteja dentro de um peso saudável, né? Porque um excesso de peso vai prejudicar muito essa performance também. Imagine vocês correrem com 10, 20, 30 quilos a mais ali, né? Claro que, obviamente, isso vai prejudicar muito a performance. Entretanto, quando se fala de alimentação, por exemplo, um consumo excessivo de carboidratos pode gerar mais ganho de peso e atrapalhar o emagrecimento. Entretanto, o carboidrato a gente sabe que é essencial para a performance na corrida. Na energia, né? Exatamente, é a principal fonte de energia. E aí muitas vezes a pessoa pode ficar nesse dilema, né? E partir para extremos onde mora o perigo, né? Eu tenho visto, Marcos, alguns adeptos aí de corrida aderirem àqueles energy, sabe? Aqueles sachês que você compra para dar carboidrato, taurina e betalamina e tudo que tem ina ali vai entrando para você ter energia. Isso é seguro? Isso substitui a alimentação? Então, depende de qual suplemento. Agora, se for um suplemento intratreino, que a gente chama, né? Ele é importante se a corrida ela passa de 60 a 90 minutos. Aí essa suplementação é importante. Então, se for uma suplementação de carboidrato ou de eletrólitos, sódio, potássio, durante a corrida, uma corrida longa, isso feito com acompanhamento, né, é importante sempre ressaltar, isso é benéfico. Agora, se é algum suplemento que tem algo a mais ali, muitas vezes até um estimulante, ou sem acompanhamento, aí isso se torna realmente um risco. É arriscado e porque a publicidade é para vender o produto, não vai trazer desses detalhes clínicos de um modo geral. Agora, doutor, em relação à alimentação, ela continua sendo a principal referência para que o nosso corpo reaja positivamente à atividade física? Sim, exatamente. Eu digo que não existe um sem o outro. Isso é essencial. Tanto no processo de emagrecimento, de busca por saúde, como a performance, não tem como a gente isolar nem o exercício físico, nem a alimentação. E costumo dizer que deve ser uma alimentação natural, mais natural possível. Começa por aí. O que deve se retirar, acima de tudo? O açúcar, os alimentos industrializados, né, que é tudo que vem dentro de pote, lata, pacote. Né, e também o álcool, querendo ou não, verdade seja dita, ele também atrapalha aí a performance, tá? E a saúde. Certeza. Com certeza. Com relação a pessoas que estão em processo de emagrecimento, utilizando essas canetas, com uma restrição alimentar mais severa e também com uma repulsa a alimentos, qual o alimento que poderia ser mais tolerável para dar uma certa energia para encarar uma prova como essa? Pergunta muito boa, Thaís. A alimentação, como eu falei, ela deve ser um conjunto, né? Ao longo dos seus dias, a sua rotina. Mas pensando no treino ou numa prova especificamente, 2 refeições são importantes. A refeição ali por volta de 3, 4 horas antes. E se essa pessoa corre muito cedo, então seria a refeição antes de dormir, a última refeição, que geralmente é o jantar ou a ceia. E talvez seja necessário também uma refeição pré-treino, que seria de 30 a 60 minutos antes, tá? Então vamos falar da primeira refeição 3, 4 horas antes. É necessário que tenha carboidrato de mais lenta absorção, como algum alimento integral, uma batata doce, uma raiz, seria muito interessante, junto com a proteína. Ovos, frango, um boi e um peixe, tá? E quando isso vai carregar o seu motor, para você chegar com o motor cheio no treino e na prova. Agora, a refeição pré-treino, que é 30 a 60 minutos antes, ela vai fazer com que o motor não falhe, né? Então,
ela vai deixar a sua glicemia mais estável, né, e vai também dar mais conforto, talvez estomacal, porque muitas vezes algumas pessoas quando treinam em jejum, elas se sentem mal. Isso aí vai do início que eu falei, da individualidade de cada um. Tem pessoas que respondem melhor, que correm melhor se alimentando, e pessoas que não, que correm melhor em jejum, tá? Ou seja, tente comer alguma coisa, energia, melhor, né, do Sim. que não se alimentar. E essa refeição logo antes, pré-treino, tem que ser uma refeição bem leve, né? Diferente da outra que eu falei. Então pode ser uma fruta com uma aveia, ou então um pão integral com mel. São refeições que têm carboidrato, que são saudáveis e de fácil digestão. Fácil digestão, porque obviamente durante o próprio processo você vai estar focado na sua corrida. É claro que a gente está falando de algo que a pessoa que lida com o corpo no seu dia a dia tem que saber esse tempo aí em relação à recuperação. Se ela tiver tido, por exemplo, uma gripe no final de semana anterior à própria corrida, é claro que ela vai ter que mudar a alimentação, talvez, né, com a adição aí de alguma medicação, para recuperar dessa gripe, mas ela parou de treinar. Esse intervalo para o corpo se recuperar da gripe pode atrapalhar lá na frente o desempenho ou não tem nada a ver se ela já vinha em preparação, doutor? Depende dessa recuperação. Se ela se recuperou 100%, se a pessoa já sentiu que conseguiu recuperar sua energia, sua disposição, então ela pode voltar aí para o seu treino ou então até fazer uma prova. Avaliação pessoal, então. Sim, cada caso é um caso, exato. Não tem fórmula, né? Exato, é porque que infecção foi essa, né? Que virose motivou isso, né? Agora, se a pessoa percebe que ela não está no seu 100%, não treine, nem muito menos para entre numa prova longa dessas. Porque isso pode realmente derrubar a tua imunidade mais ainda e você voltar ali com uma infecção muito pior. Então, na dúvida, não está se sentindo 100%, descanse. Agora, as né? corridas, elas exigem tanto a caminhada como ela fala, porque a gente vai ter 5 e 10 quilômetros, né, Thaís? Tem uma perda calórica, né, e uma perda de muito líquido, né? E só a reposição na corrida resolve ou é importante eu também já vir me preparando para esse dia da corrida? Sim, como eu estava dizendo, né, a alimentação na sua rotina e a suplementação em alguns momentos vai ser necessária, aí depende da análise de cada pessoa, com acompanhamento profissional. Muitas vezes essa pessoa precisa de suplementar uma proteína, um whey protein, por exemplo, precisa suplementar algum carboidrato, ou até uma vitamina, um mineral como magnésio, e isso para que ela já mantenha ali nos treinos já um ritmo intenso e chegue nessa prova também com uma boa performance. Acredito que todo o cuidado com a saúde pré-prova, que exige muita resistência, que precisa que você realmente esteja ali com energia, dê essa energia para o organismo, exige essa atenção. Então, você sendo atleta, você sendo amador, você não sendo adepto a nada, mas quer participar, então tem que tomar ainda mais cuidado, principalmente quem já não tem um hábito, né? Exatamente. Vai realmente justamente do treino, dessa pessoa já está adaptada a esse treino, esse tipo de corrida que ela pratica, essa distância que ela pratica, porque muitas vezes as pessoas se empolgam, né, se emocionam, vai para entrar numa prova, porque está todo mundo indo, os amigos, e aí entra numa prova muitas vezes... Isso acontece demais. Pois aí vai numa prova muito mais longa do que ela está preparada, né, fora do seu condicionamento físico. Então é necessário ter bom senso, né, e ter cautela, e você só manter aquilo que você já está acostumado, inclusive a alimentação pré-treino e suplementação. Tem muita gente também que se arrisca no dia da prova e inventa uma nova estratégia. Não, eu vou comer tal coisa, eu vou tomar tal suplemento, faz uma coisa diferente, ali preocupada muitas vezes, né, e não passar vergonha, digamos. E aí a pessoa também muitas vezes comete esse erro de fazer uma estratégia nova no dia da prova. Isso é muito arriscado. O momento de você fazer experiências e testes seria nos seus treinos, né? Você sabia que a relação entre o que as crianças comem e o comportamento que apresentam no dia a dia vem ganhando cada vez mais atenção da medicina? Pois é, a pediatra e homeopata Simone Luna explicou no Gazeta News Manhã que, em muitos casos, os sintomas de agitação e falta de concentração podem estar mais ligados à alimentação inadequada do que ao próprio transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 。 Vamos rever essa entrevista. 「 Vamos rever essa entrevista.
A alimentação é tudo. E isso começa já na barriga, né? Aproveitando o Maitê que está vindo aí, Sim. já começa na barriga. E se a gente pensar que a nossa alimentação, ela interfere até a sua 4ª geração, todo mundo tinha mais responsabilidade naquilo que ia comer. E principalmente quando você está diante de uma criança que ela não tem poder de saber o que é bom e o que não é. Então, a responsabilidade é dos pais. E claro, eu não acredito que os pais façam isso por maldade. É apenas porque não tem informação. Né? Então, esses corantes, eles vão provocar inflamações no nível cerebral e vai provocar esses sintomas semelhantes a TDAH. Sim. A criança até pode ter um TDAH, mas aí ela vai piorar mais ainda. Vai se agravar, né? Se agravar. E outras podem não ter o TDAH e aí elas vão ter os sintomas e vão ser medicadas, sem necessidade nenhuma. Então, por isso que é grande responsabilidade dos pais evitar ao máximo esses alimentos ensacados, enlatados, de caixinha. Tudo isso vem com conservante e com corante. Não existe nada ensacado que não venha. Claro que no dia de hoje a ambientação, tudo também interfere, mas a alimentação é fundamental. E principalmente que nós temos a idade de ouro, que é até os 4 anos de idade, que é onde você cria o hábito na criança de comer mais coisas naturais. É aquele ditado, né? Descasque mais e desembrulhe menos, né? Isso. E é por isso que a gente precisa já fazer esse hábito nas crianças desde pequenininhas, né? Para que evite esse mau uso da dieta. E o triste disso tudo, que eu acho, é que nós estávamos até avançando aqui no nosso estado, né? E tinha um projeto na Assembleia que seria para proibir os alimentos industrializados na merenda escolar. Sim. Só que, infelizmente, esse projeto não saiu da gaveta porque a classe empresarial chegou antes e brecou. Doutora, para a gente entender mais essa relação, né, entre o que a criança come e o comportamento dela, está sendo algo que tem chamado a atenção da medicina? Sim, demais, porque assim, você vê a mudança de comportamento. Eu tenho 40 anos de trabalho, de médica, né? E agradeço a Deus por isso. E eu vejo a diferença dos sintomas nas crianças que eu peguei com pouco tempo de formada, que eu cheguei do IMIP para trabalhar, e vejo as crianças de hoje. Então, muitas vezes os pais já chegam dizendo, doutora, essa menina não está hiperativa? E aí eu digo, peraí, antes da gente falar, vamos ver a alimentação, vamos ver a ambientação, onde ela mora, né? Então, quando eu fui criada, e eu acredito que você também, a gente não tinha tantos sacos na nossa compra, Sim. no nosso supermercado, né? E hoje não. Hoje a criança leva um saquinho para a escola, para lanchar, leva o suco na caixinha. Então, tudo isso vai agitando essa criança e deixando-a cada vez mais irritada, estressada, né, com os sintomas do TDAH, que é a falta de atenção, a impulsividade, a desconcentração e a hiperatividade, que tudo provocado pela dieta. E tem como no consultório fazer essa diferenciação entre os sintomas do TDAH e os sintomas que são advindos de uma alimentação equivocada? Sim, com uma boa anamnese, você consegue saber, né, o que ele se alimenta, como é o sono, e aí você vai elencando. Claro que nós precisamos fazer o teste, e tirando devagarinho, e oferecendo, porque tudo é hábito. Então, ir trocando esse alimento que essa criança tem para o alimento mais natural. Então, me angustia quando eu vejo chegar, atendo muito autista. Então, chega o menino já com um saquinho na mão. E a mãe diz, ele só come isso. Eu digo, mas quem apresentou? Quem foi que mostrou para ele que isso existia? Então, nós precisamos nos informar mais, saber o que é melhor, né? Não é fácil educar. Eu tenho 3 pecinhas, que hoje já são adultos, já têm seus filhos. Não é fácil, foi a tarefa mais difícil que eu achei. Mas é preciso, porque a gente está vendo lá fora, na frente, o futuro dessa criança, que vai desorganizar mais ainda e ele vai ficar dependente das medicações quando ele não deveria estar. Por falar em medicações, a homeopatia, ela pode ajudar também nesse processo? Sim, inclusive assim, como eu faço homeopatia, então, a homeopatia você tem
A primeira coisa que eu amo de paixão é que a homeopatia modula a tua imunidade. Então, ela já vai melhorando a sua imunidade, consequentemente, o teu intestino agradece o uso da homeopatia. E segundo, ele também vai tranquilizando mais essa criança para que ela consiga fazer essa passagem para o natural de uma forma mais tranquila. Certo. E a prevenção começa ainda na gestação ou até mesmo antes, né? A gente estava aqui conversando antes de entrar ao vivo e a doutora estava falando, olha, quem já tem a intenção de engravidar, a mulher já deve começar a cuidar, então, da sua alimentação, né? Isso. E só um alerta, a mulher e o homem. Sim. Não é? Então, se o casal já pensa no futuro engravidar, comece já a fazer a sua dieta de uma forma mais natural hoje. Para que quando você decidir engravidar, você não está tão impregnado de tanta coisa, né? Então, às vezes, eu atendo crianças até 1 ano de idade na Unimed e atendo as gestantes. E aí você vê as mães tomando cerveja, tomando vinho, tomando refrigerante, não é? E eu digo, aí tenho que fazer de conta que não ouvi nada e ir devagarinho, tentando convencê-la, explicando que esse bebê já nasce com esse desejo junto. E, claro, eu sempre digo, o bebê não é um livro em branco. Ele já traz seus desejos, seus gostos, seu paladar. Vai que esse bebê gosta de coisa doce. Aí você está ativando mais ainda esses receptores. Então, por isso da importância, já na pré-concepção, quem quiser engravidar, já comece para pensar na saúde do seu filho. Então, muitas mães dizem, doutora, mas deixar de tomar um refrigerante com a pizza, ninguém aguenta, né? Eu digo, se for para o bem do seu filho... É o famoso desejo, né? Quando bate... Isso, né? Mas aí a gente tem que pensar que esse futuro depende de você. E nós estamos com uma criatura que ela vai seguir o caminho que você mostrar. Então, por isso, da importância da alimentação o mais natural possível. Claro que nós não somos um ET. Tem o dia do bagulho. Eu sempre digo para as mães, né? Tem o dia do bagulho. Naquele dia, deixa ele comer tudo que for bagulho. Só que, com o hábito que ele vai tendo de não comer, ele não consegue mais comer com tanta voracidade. Sim. E ele não consegue dar conta mais de tudo. E ele mesmo vai dizendo, eu não estou gostando disso aqui não, que eu acho ótimo. Então, isso a gente consegue fazendo esse desmame até ficar uma coisa mais natural possível. Doutora, qual é a grande mensagem, então, que fica, né, sobre a alimentação, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e ainda por cima esse consumo aí dos corantes, dos industrializados? Que você leve seu filho, hoje, inclusive, tem várias escolas já fazendo esse trabalho, mostrando para as crianças, que eu não sei como é que os supermercados deixam, porque eles gritam, isso aqui é natural? Não, né? Então, que comece a fazer levá-los para fazer essa feira dentro do mais natural possível. Escolha o dia do bagulho. Naquele dia do bagulho, deixa ele comer tudo, desde que ele não tenha alergia também, porque é outra coisa que os corantes fazem. Então, para que tudo guarde para esse dia, mas no dia a dia ele não coma. E a gente vai agora para mais um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Já de volta aqui com o Revista Gazeta. E olha só, o município de Murici tem se destacado com a geração de emprego após a implantação recente da fábrica Limpo Mais. A empresa se instalou na cidade com uma moderna fábrica de água sanitária, um dos produtos mais usados pelos brasileiros na limpeza doméstica, e promete expandir ainda mais com a produção de outros produtos de limpeza. Marcos Rodrigues e Thaís Cavalcante conversaram com Luiz Gustavo Pacheco, proprietário da fábrica. Vamos acompanhar. Esse projeto a gente tem elaborado há 1 ano e conseguimos estar em operação há 2 meses, já no mercado e tendo um resultado positivo. Então elaboramos uma planta lá com tecnologia, máquinas com automação e levando um produto de qualidade para o consumidor, de forma competitiva também. Porque a água sanitária ela tem uma eficácia muito boa no que se trata de limpeza. Isso. Então é fundamental você hoje trabalhar na sua casa, na família lagoana, você deixar a sua casa segura. Então essa foi a ideia da gente, de levar um produto com alta qualidade
e acesso ao consumidor. Quando eu estudei na escola técnica, né, e era a fase que o Brasil estava vivendo, Thaís, aquela questão do cólera. E a recomendação para limpeza passava também pela utilização da água sanitária. Aí foi que a gente foi ver que uma coisa que era muito simples, né, fazia parte do dia a dia ali da nossa casa, ela podia ter uma multiutilidade quando o assunto era a higiene e a proteção também das pessoas de um modo geral, Thaís. Luiz, vocês chegam em Murici com um projeto vai inaugurar, ou já inaugurou, explica isso, mas existe um projeto de expansão para também fabricar outros produtos de higiene, de limpeza e higiene, não apenas a água sanitária. Essa é uma questão, e também como vocês pretendem se posicionar diante da concorrência que já existe por aqui? Então, a gente já está nós estamos em 2 meses já de operação no município de Murici. A gente tem tido um retorno do consumidor muito positivo, então foi além das nossas expectativas. Quando a gente iniciou esse projeto, eu enxerguei a oportunidade do mercado que tinha necessidade de uma nova marca, um novo produto na casa do alagoano. Então, em termos de concorrência, a gente vem se destacando com um nome muito forte, a marca já é uma marca favorita já na escolha do consumidor. E a gente tem a expectativa de lançar ainda esse ano nova linha de produção, como lava-roupas, amaciante e outros produtos que vai compor a linha de limpeza. Na ponta, como é que o seu produto está chegando? Com preço popular? Porque essa é a característica também da água sanitária, né? Como é que vocês viram essa estratégia e por que a escolha de Murici? Ela passa a ser, inclusive, uma estratégia também de distribuição para outras cidades, é isso? Então, a gente lançou o produto com um preço competitivo. A gente entende que para inserir no mercado a gente tem que ter um atrativo diferente, até que o consumidor use o produto, goste e volte a utilizar novamente. Murici é um município que tem se tornado um polo industrial muito importante no estado da gente. Então, hoje nós temos lá 3 grandes indústrias gerando emprego e desenvolvimento lá na região. Até a gente também faz até um apelo ao consumidor que prevaleça nas marcas produzidas no estado de Alagoas, porque vai ajudar também na geração de emprego e renda no estado da gente. Então, vocês já chegam em Murici com esse perfil, essa característica de valorização das comunidades, de desenvolvimento ali da cidade, de todos os pontos de vista, com a propósito também de desenvolver projetos por ali. Sim, perfeito. Hoje, juntando o número de empregos que desenvolvemos dentro do nosso grupo econômico, já são 70 funcionários, colaboradores. Então, isso a gente consegue estar presente, participando dentro da nossa proporção com a sociedade. Muito bom. Luiz Mazo está passando por aqui, ele que é da produção da nossa TV Gazeta, a gente chama ele popularmente de Pai Mazo. É o Pai Mazo. E quando o assunto é interessante, ele gosta de chegar junto. Chega aí, Mazo, bom dia. Bom dia Luiz, bom dia a todos. Luiz, eu queria te fazer uma pergunta, geração de quantos empregos? Vocês já estão há 2 meses funcionando. Foi difícil encontrar gente capacitada, qualificada para o trabalho que vocês executam? A qualificação do trabalhador ainda é um entrave aqui dentro do estado de Alagoas ou não? Valeu. Então, a gente iniciou com 20 empregos direto. Então, são pessoas que estavam se inserindo no mercado ainda, mas com a flexibilidade e aceitação de aprender. Então, isso foi muito importante. Então, treinados por você, treinados, formados, a capacitação foi toda nossa. Então, desenvolvemos o funcionário e, cara, a gente hoje tem uma produção de alta produtividade. O número lá é bem impressionante. Pois é, você falou de equipamentos novos, né, que fazem parte da realidade de mercado, ou seja, para fazer uma entrega com qualidade, fazendo as diluições corretas e principalmente de conseguir fazer também a distribuição. Começou pelo próprio mercado em Murici e nas cidades vizinhas. Como é que é essa estratégia da publicidade, do marketing do produto? Apesar de que o boca a boca você falou que é relevante. E né? é um nome, quer queira, quer não, popular, né? Você tem ali um nome que já é de conhecimento, para até se confundir com o concorrente, mas é um nome que chega para ganhar força, né? Sim, tudo que a gente implantou foi tudo bem pensado e elaborado. O nome ficou um nome fácil, o nome Limpo Mais, de fácil pronúncia. E essa questão do mercado, a gente entendeu que o produto tem que iniciar pelo médio varejo e não pelas grandes redes. Certo. Então, iniciamos em Maceió, na grande Maceió. Estamos ampliando o raio de atuação agora, chegando também no interior de Alagoas. Então, foi tudo bem, a equipe de marketing, de venda,
Foi tudo bem planejado. Está dando tudo certo. Pois é, então chega para você, cidadão, né, comum, que faz a limpeza do dia a dia da sua casa, do seu negócio. Você que tem empresas e quer comprar em volumes maiores, também pode ter esse contato com a própria empresa, e a perspectiva é de que vai ter esse crescimento, já que você falou que tem uma linha aí de produtos nessa estratégia, já que você trabalha com a base do cloro, vai ampliar para esses outros produtos também. Sim, eu até quero informar um dado importante que pesquisei no próprio IBGE, né? Alagoas, ela apontou um crescimento de janeiro a julho de 2025 de 4,2%. Então isso coloca Alagoas no ranking entre os 5 estados com maior desempenho do Brasil. Isso. Então a gente vive um momento muito aquecido no mercado do varejo. Então isso também motiva a gente a investir mais no mercado. E há investimento em infraestrutura feitos em anos anteriores na própria região de Murici faz com que tivesse um parque industrial com o perfil da chegada com a empresa com essa característica, ou seja, você tem que fazer a base para começar a atrair também empresas, foi o que aconteceu. E a gente está falando de uma empresa genuinamente alagoana. 100% alagoana. Nós somos recebidos lá em Murici com todo o apoio governamental, dentro do estado de Alagoas também com incentivo que nos proporciona um desempenho melhor, né, em competição com o mercado de uma forma geral. Então Murici, ela realmente é um polo hoje que virou realidade. Então quem quiser realmente investir lá no município, eu sou aqui uma pessoa que posso dizer, tudo lá de forma muito rápida e dinâmica. A gente realmente percebe, né? Eu, de vez em quando, estou pegando estrada também aí a trabalho e passando por Murici recentemente, você vê como a cidade ali, já a entrada da cidade já mostra realmente que houve um desenvolvimento, que houve uma mudança recente realmente para melhor, de desenvolvimento mesmo. E isso, claro, reflete em todas as atividades, na economia, na geração de emprego. Então, que bom saber que empresas como a Limpo Mais vem chegando na cidade para tentar contribuir ali com as comunidades da região, melhorar os índices de emprego, melhorar os índices da economia de maneira geral para aquela região como um todo, porque a gente sabe que ali é um círculo, né? Você atinge ali vários municípios da região metropolitana, você está dentro de Maceió praticamente, então é realmente um lugar posicionado estrategicamente. A gente torce que as perspectivas de crescimento se concretizem, que os negócios realmente se ampliem, porque crescendo a Limpo Mais, servindo como exemplo para trazer outras empresas para a região, é bom para todo mundo, né? Ganha o empresário que investe, ganha a comunidade que tem ali o seu sustento, o seu meio de trabalho, ganha o Estado de maneira geral, ganham as pessoas. Então, acho que é só coisa boa, trabalhar a sustentabilidade na região com projetos envolvendo a comunidade. Então, sucesso, Luiz. Acho que só tem o que comemorar e a gente torce que dê tudo certo com seus planos aí. Eu agradeço todo o convite de estar aqui com vocês, porque não foi... empreender é um ato de coragem também. Então a gente tem tido muita coragem nesses últimos anos, nesses últimos meses aí. Mas de outra forma também a gente vem com uma satisfação pessoal muito grande, porque o resultado está sendo positivo. Então isso motivou muito a gente a investir mais e querer mais esse negócio. Então a Alagoas tem nos abraçado e a gente vai chegar com outros mix agora e provavelmente ano que vem a gente vai entrar com toda a linha de limpeza. E com o slogan Dornas Juntas, junta tudo e vem para o Reumato, a Sociedade Brasileira de Reumatologia deflagra a campanha 2025 de conscientização sobre como prevenir doenças reumáticas, buscar diagnóstico e tratamento correto, evitando então o comprometimento da qualidade de vida. Vamos saber mais com a entrevista a seguir. Mais um ano, a Sociedade Brasileira de Reumatologia tem esse compromisso em esclarecer a população. Em conjunto com todas as regionais, vai haver esse momento no domingo próximo, dia 28 de setembro, vai haver esse dia de esclarecimento à população. Sim. Vários estados da federação vão estar participando. E aqui em Maceió vai ser na Orla da Ponta Verde, ali no canteiro central, nas imediações do restaurante Anamar. Estaremos com um stand onde
os reumatologistas estarão presentes oferecendo esclarecimentos à população. Qualquer pessoa pode chegar e solicitar orientações. Não vai haver consulta, mas vai haver esclarecimento. Distribuição de cartilhas, folhetos, tudo mais. Paralelamente, teremos um aulão de zumba para movimentar essa população também gratuitamente. Quem só chegar e participar. Antes disso, teremos uma caminhada. A concentração é ali pelos 7 coqueiros, partindo no sentido ao Marco dos Corais. Então, é um momento muito importante para a população leiga e para a população médica também, porque outros especialistas precisam estar informados sobre a reumatologia, porque é uma especialidade muito rica do ponto de vista clínico, que acomete vários órgãos, o sistema locomotor inteiro, e tem também as doenças autoimunes, e a população fica sedenta de informação, e o que a gente observa é que, muitas vezes, o paciente, quando ele chega no reumatologista, ele já perambulou por diversos ambulatórios sem um diagnóstico preciso. E essa informação precisa chegar até ele e até os outros especialistas, os outros médicos, os outros profissionais de saúde, para que consigam conduzi-lo, fazer chegar até o especialista, que é o reumatologista. Verdade. Para a gente, assim, trazer mais detalhes para quem está nos acompanhando, quais que são as principais doenças reumáticas que as pessoas elas precisam estar atentas aos sintomas, dessas doenças? Qualquer dor articular sem um trauma anterior deve chamar a atenção e procurar o reumatologista. A artrose é a causa mais comum. Sim. Que acomete 80% da população a partir dos 60 anos, e já sabe que a partir dos 35 anos já tem o famoso bico de papagaio, que nem sempre é sintomático. Nem sempre o bico de papagaio, não precisa se assustar quando vê um bico de papagaio, é comum. Mas a artrose é uma das causas mais frequentes de ausência ao trabalho. A lombalgia, uma dor na junta, um inchaço, uma rigidez diferente naquela articulação. E também as doenças autoimunes, que também cursam com dor e inchaço. Nem toda dor na articulação é um processo inflamatório grave, mas assim, a reumatologia ela cuida do sistema locomotor e das doenças sistêmicas de uma forma geral. Muitas vezes você tem só uma dor isolada na articulação por um desgaste da artrose, que é comum na idade, isso pode acontecer. As famosas lombalgias, as dores na coluna, de uma maneira geral, dor na coluna, seja coluna cervical, coluna lombar, e nas articulações, outras articulações de uma forma geral. Mas temos as doenças sistêmicas que cursam de forma mais grave, precisa de uma atenção maior, porque ela comete outros órgãos. Começam muitas vezes pelas articulações, mas ela, naquele momento, por se tratar de uma doença inflamatória autoimune, ela pode estar comprometendo outros órgãos, como o rim, coração, pulmão e tudo mais. Pois é, e olha só, viu, gente, esse dado aqui, atenção, cerca de 15 milhões de brasileiros enfrentam alguma doença reumática atualmente. É um dado, inclusive, muito alarmante, né? Isso. É um dado alarmante e que precisa ser cuidado, porque pode se prevenir. Outra doença que eu esqueci de citar numa pergunta anterior, uma doença importantíssima, a osteoporose. Sim, também. A osteoporose que acomete mais mulheres no pós-menopausa, mas ela pode acometer homens também. O que é que a osteoporose? Enfraquece os ossos e propicia ao surgimento de fraturas. Então, a mulher, muitas vezes, por ir ao ginecologista, a mulher até que não, mesmo aquela que não seja tão cuidadosa na ginecologia com frequência, mas pelo menos ela já gestou alguma vez, a gineco-obstetra orienta sobre isso. Mas homem, que é mais resistente, aí a consulta médica, muitas vezes pensa que não vai ser vítima de osteoporose, mas ela acomete homens e mulheres. As outras patologias reumáticas, elas podem acometer da criança ao adulto. Não precisa ser idoso para sofrer de patologia reumática. Mas pode ser acometido em qualquer idade. Mas as doenças reumatológicas, elas atingem um público amplo.
Tanto é que existe a especialidade, reumatologia pediátrica. E a artrose é mais frequente, bem mais frequente a partir dos 60 anos, que ela se torna assim, mas pode ocorrer antes e pode ser minimizada com medidas, assim, por exemplo, a obesidade deve ser combatida. Hoje em dia já tem mais cuidado com relação às escadas, o uso de rampa, de elevadores de acesso, tudo isso tem facilitado, porque até o calçado, o reumatologista orienta muito o tipo de calçado adequado que se deve usar. Olha só, né? E a gente muitas vezes não tem nem noção, nem ideia de tantos cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde. E sobre a campanha especificamente, eu adorei inclusive o tema, né? É um tema realmente muito convidativo para que as pessoas elas estejam lá participando dessa ação muito bacana na orla fechada, né? Como a gente costuma falar. Isso. Então, no próximo domingo é só chegar até lá. O acesso é gratuito, a praia é de todos, né? A orla é nossa. E é um momento que a população deve aproveitar para estar presente e esclarecer suas dúvidas e participar desse momento, que não deixa de ser um momento educativo e lúdico ao mesmo tempo, não é isso? Verdade. Me estimulando a atividade física e tudo mais. Esclareceremos dúvidas e é um prazer estar com vocês. A gente vai agora para mais um intervalo. No próximo bloco, a gente volta para falar sobre cultura. Eu volto já. Já de volta aqui com Revista Gazeta para o último bloco do nosso programa. E agora a gente vai falar sobre cultura e cinema, viu? Estão abertas até 5 de outubro as inscrições para a 16ª edição da Mostra Sururu de Cinema Alagoano. O evento já se consolidou como a principal vitrine do cinema alagoano e é o espaço para encontros e reencontros de quem fomenta, estimula e vive o audiovisual. É um cinema de tramas, a trama alagoana. Quem trouxe esse conceito foi o Ulisses Arthur, que é também um grande realizador, assim, um amigo também. E aí ele trouxe esse tema e a gente começou a trabalhar também visualmente, mas muito nessa ideia, né, de que os fios se entrelaçam, as narrativas se entrelaçam, as histórias do cinema alagoano se entrelaçam e elas vão do interior em direção ao mundo. Então, hoje em dia, os olhares estão muito voltados para o cinema alagoano e a gente tem correspondido à altura, assim, dessa atenção, que é entregando muita qualidade no que a gente tem feito. Então, a Mostra Sururu, ela conecta todas essas narrativas que são criadas, né, em cidades, além de Maceió também. E a Sururu reúne tudo, né, nos dias de exibição. E a gente pode contemplar um pouco desse panorama aí, né, do que foi feito entre 2024 e 2025. E a gente vai ver o que é que vai dar esse ano, né? Que combinação vai ser essa? E, Renata, é muito importante quando nós estamos falando sobre a consolidação, né? A Mostra Sururu, ela se consolidou como a principal vitrine do cinema alagoano em todos os aspectos e é um dos eventos mais aguardados para aqueles produtores, para as pessoas que vivem realmente o audiovisual aqui no nosso estado. O que você acredita que torna esse espaço tão relevante para os realizadores locais? Perfeito. Assim, a Mostra Sururu, ela se consolidou, de fato, no calendário cultural da cidade, né, do estado, eu diria até. E eu acho que o que torna ela especial é que ela é uma mostra feita por realizadores, desde seu início lá em 2009. Então, a gente sabe do que a gente está falando, a gente conhece as pessoas que fazem, a gente conhece quem está na plateia e quem está na tela. E mesmo quando a gente não conhece, a gente tem a oportunidade de trocar. Então, acho que essa identificação e essa admiração que vai criando também em torno disso, assim, e essa memória que a gente também constrói ao longo dos anos, né? Eu acho que a gente se sente pertencente. Então, eu acho que a Mostra Sururu, a gente fala que ela é a principal janela do cinema alagoano. E a janela é isso, ela tem dois lados, né? A gente tem o lado de quem está vendo e o lado também do que está sendo visto. E eu acho que a gente transita em todos esses lugares, assim, quando a gente fala da Mostra Sururu. A evolução do audiovisual em Alagoas, na sua concepção também, é muito importante falar sobre isso, né? Tem evoluído ao longo dessas 16 edições. Que mudanças ou avanços mais te marcaram durante esse seu período também de acompanhamento e de atuação também no audiovisual aqui no nosso estado? A gente tem evoluído cada vez mais, assim, né? Então, por mais que a gente seja um estado, e eu não sei se único, mas um dos
poucos, pelo menos assim. A gente não tem um curso de cinema no nosso estado e mesmo assim a gente faz cinema e mesmo assim a gente entrega tanta qualidade e tanto primor mesmo nas nossas obras. Mas eu acho que a principal coisa assim, que aconteceu, a principal mudança ao longo dos anos é que a gente finalmente pode trabalhar com cinema. Então, se antes era uma atividade secundária, era algo que você fazia como hobby, era algo que você fazia de vez em quando, porque, enfim, quando dava, hoje em dia tem muita gente que trabalha com cinema. Então, é difícil, é uma luta, a gente não consegue muitas vezes trabalhar só com isso, mas a gente consegue ver o resultado disso, dessa dedicação e desses investimentos, né? Por exemplo, a Mostra Sururu é fruto da Lei Paulo Gustavo, né? É operacionalizada pela Secult, então a gente recebeu esse investimento. Então, investimentos como esse de editais de políticas públicas e também da iniciativa privada, que é mais raro, infelizmente, mas acontece eventualmente, tornam possível a gente entregar cada vez mais qualidade nesse cinema e a gente poder viver disso, né? E nós estamos vivendo, talvez, desses últimos anos, e muitos arriscam até a dizer que é o melhor momento da história do cinema brasileiro, né? E eu diria que quando se tem esse crescimento na ponta da pirâmide, os pilares também, eles tendem a acompanhar também esse crescimento. E a Mostra Sururu tem esse propósito também de querer massificar. Você falou há pouco do curso de cinema, que ainda aqui em Alagoas é uma situação... Eu, quando fiz o curso de jornalismo, lá atrás, no segundo período, nós tínhamos uma disciplina de cinema, mas assim, um período curto, em apenas 6 meses, para poder despertar todas as dificuldades. Para quem vive realmente hoje com a criação de obras, quais são os maiores desafios para quem faz cinema aqui em Alagoas, na sua opinião? Eu acho que o maior desafio é esse, né? A questão do investimento, a questão de que a gente precisa lutar para poder trabalhar. Então, isso a gente perde muito tempo. A gente poderia simplesmente estar produzindo, né? Fazendo uma escultura, produzindo memória mesmo, valorizando, né? As histórias que a gente tem para contar, sejam elas através de documentário, seja através de ficção. E a gente acaba perdendo muito tempo para lutar, para trabalhar. Mas fora isso, assim... Foi importante você falar também que a gente está vivendo um grande momento, né, do audiovisual brasileiro e também do audiovisual alagoano. Então, por exemplo, a gente está homenageando esse ano a grande atriz alagoana, Aline Marta. Maravilha. E ela, premiadíssima nos festivais, nos principais festivais brasileiros. Então, é importante também que a gente retroalimente essa valorização, né, da nossa arte, das pessoas que fazem, das pessoas que estão na tela e atrás da tela. Então, a Sururu é muito esse espaço assim também. E sobre esses critérios de avaliação, o que é que serão levados em conta na curadoria, na seleção, por exemplo, dos filmes? Há alguma novidade esse ano neste processo, Renata? Não, os critérios continuam o mesmo, o regulamento ele apenas foi atualizado assim, em termos de data, né? Mas o principal critério é que sejam obras alagoanas, né? Feitas por pessoas daqui. E aí, para o caso de curtas-metragens, que a gente tem inscrição aberta para curta-metragem e para videoclipes. No caso de curtas-metragem, eles precisam ser obras até 30 minutos, feitas por pessoas alagoanas, né? Sejam obras alagoanas. E também tem outros critérios que vocês podem tirar dúvida lá no regulamento, está no nosso site, mostrasururu.com.br, também no nosso Instagram. E do videoclipe, não tem esse limite de duração, né? Geralmente são obras um pouco menores, mas tem esse critério também de ser alagoano. Agora eu gostaria que você fizesse um convite para as pessoas que ainda não participaram desse processo de inscrição, até porque tem um prazo, né? Até o início de outubro, ou seja, todo mundo pode organizar um pouco a casa naquilo que precisa ser organizado para atender esses critérios e ficar atento também para as exigências para escrever os seus trabalhos. O que é que será preciso? Renata, e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo espaço. Então, a gente tem outro critério também, que é que as obras tenham sido feitas entre 2024 e 2025. Mas é isso, convido a todo mundo que tiver aí seu filme, seu videoclipe, para inscrever. A gente está recebendo documentário, ficção, híbridos, videodança. Vai passar por uma curadoria, claro, mas assim, é um espaço aberto, então não se perde nada inscrevendo, é gratuito, assim como também será gratuito lá a exibição, o evento que a gente vai realizar do dia 10 ao dia 14 de dezembro, na Mostra Sururu, no Arte Pajuçara. Então, convido todo mundo para participar dessa trama, para unir aí os seus fios, as suas narrativas, as nossas, e a gente ver no que é que vai dar aí esse bordado, essa costura bonita aí, lá em dezembro. E a gente segue falando sobre cultura. O cantor Zé Neto Leão esteve no Gazeta News Manhã e conversou com Mara Almeida sobre sua trajetória musical. Vocês sabiam que a história dele começou com os karaokês da vida?
Pois é, viu? Vamos conhecer um pouco mais este artista alagoano que é considerado um dos grandes nomes destaque da cena local. Um rolê na cidade. Não me procure se já viu meus stories, eu curti na liberdade. Mas se sinto saudades, um rolê na cidade. Não me procure se já viu meus stories, eu curti na liberdade. Eu sei que vai sentir saudade. É com esse ambiente que o Circuito Arnon de Melo neste final de semana vai levar também muitas pessoas para a Orla de Pajuçara. E nós estaremos também na cobertura lá em tempo real, trazendo também aqui para a Gazeta News com todos os nossos integrantes esse novo capítulo da 4ª edição do Circuito Arnon de Melo. E entre as atrações, o cantor Zé Neto Leão, que vai animar a galera e uma expectativa enorme também. Ele que vive a estrada desde 2006, quando iniciou com a banda Saia Bordada. Hoje o artista é considerado um dos nomes de destaque no cenário local e segue lotando seus shows. Por onde passa, uma multidão acompanha. Como diz a música, só não vai quem já morreu. Realmente o homem está fazendo uma festa, está estourado. Dos karaokês entre amigos para os palcos da vida, e o gosto pelo universo musical foi um dos poucos, inclusive, a invadir a vida dele, trazendo aquela ideia de ser um autodidata que cresceu no mundo da música e foi convidado para participar de outros grandes eventos, inclusive fora do estado e fora da região. Zé Neto, seja bem-vindo aqui ao estúdio, prazer. Um abraço aí também para todo o pessoal da sua equipe. Como foi seu primeiro contato com a música e como é que está essa expectativa para o Circuito Arnon de Melo no próximo domingo? Vamos lá. Bom dia a todo mundo, o pessoal que está aqui com a gente no Gazeta News. O primeiro contato com a música, eu acho que ele é muito particular como cada pessoa. O meu foi ligado ao cavalo, ligado à brincadeira da música, ao karaokê, e caí num palco de música em Campina Grande. Isso acho que foi o primeiro passo que despertou a curiosidade para saber como seria a música mesmo, como seria o mundo da música, e surgiu o convite. Na época da turma da banda Saia Bordada, como você falou aí, para mim foi a primeira experiência, então eu tive lá o primeiro contato e já daí para frente a gente está contando essa história até hoje. Acho que a gente vem... E vou dizer, tem muita gente aguardando também, né, o Circuito Arnon de Melo no próximo domingo. E Zé Neto, é importante a gente falar um pouquinho dessa sua trajetória. Por ser alagoano, naturalmente, sim. O fato de estar em casa acaba sendo também um reconhecimento quando vai ser tomada aquela orla ali de Pajuçara de praticantes do esporte. Como é que está essa sua expectativa aí? Como sempre... a cada evento a gente tem aquela preparação, esse tem um gostinho de maravilhoso por ser em casa, por serem 50 anos da TV Gazeta, a oportunidade de estar lá por esse espaço, uma multidão de pessoas vai estar lá. Eu tentei me inscrever na corrida, não consegui. Acabou. Lançava o lote e atualizava, já era. Então, assim, vai ter uma turma grande lá. Então, o fato de estar lá vai ser muito bom, muito bacana. E o coração badala mais acelerado. Eu estou nervoso já em falar com você agora. Então é isso mesmo. Vou estar lançando ao vivo lá a música nova que eu gravei agora com o Jonas Esticado. Tive o prazer de fazer um feat agora com ele. Música 1% de mim. Tá rodando na Gazeta. Tá muito bem aceito em todas as plataformas. A gente já tem aí 2 meses de lançado. A gente tá falando de número de mais de 100 mil ouvintes já em uma só de streams. Eu não estou falando em geral. Então, assim, é uma coisa que é muito orgânico e eu estou muito feliz com isso. Eu vou estar lá em contato com a turma para cantar, para mostrar a música, ensinar a turma música nova, né? Esse é o material, 1% de mim. Olha lá, rodando no vídeo ao lado de Jonas Esticado, Zé Neto Leão. Isso aí a gente foi gravar em Recife. A gente foi feita uma produção 1 mês e meio, 2 meses. A gente fez o convite ao Jonas. Ele topou aí, poxa, imagina... O clima que deu, o peso que deu. O Jonas, um artista nacionalmente falando, um dos mais bem posicionados do Nordeste. E tá aí fazendo essa parceria comigo, uma música que ele curtiu demais também, por isso que ele aceitou esse feat aí. E a gente tá junto trabalhando, ele vai gravar DVD amanhã, inclusive, em Recife. Eu estaria como convidado de presença, logicamente. Mas vou ter que me preparar para o show daqui, vai ter que estar cedinho aqui, às 8 horas da manhã no palco. Então não tem como o cara estar em Recife e voltar, porque lá não é cedo, né? Então queria muito agradecer ao Jonas, a toda a produção, meu parceiro China CDs, toda a turma envolvida no projeto do Jonas, pela parceria e por
tá dando engajada aí com a gente. E os desafios para o início da sua trajetória musical, Zé Neto? O que é que hoje passa na sua cabeça para que você possa expor aqui por nós esses desafios? Olha, eu acho que os desafios, eles não mudam. Eu acho que para quem conhece da música, para quem teve o primeiro contato de viver com a música, eles não mudam. A falta de incentivo é absurda. Não existe uma geração de sucessão. Hoje a gente tem raridade de sucessões. Não tem uma geração nova de cantor vindo aí. Quais são os cantores que estão aqui em Alagoas, que estão aí engajando? A gente tem que ter essa força. A gente precisa do público alagoano. A gente precisa da consciência do alagoano, que a gente tem que exportar os nossos produtos. Eu estou falando de uma forma meio que... eu estou falando de coração mesmo. Eu sou artista, venho aqui há quase 20 anos trabalhando e incessantemente a gente lança uma, lança outra, acredita, a galera pega, engaja e eu só estou aqui por conta do público mesmo. A turma vem trabalhando junto e conhecendo o trabalho e nos dá esse gás a mais, né, de continue. E seu estilo dentro da música, Zé Neto? É importante falar sobre isso. Qual o seu estilo, de fato, dentro da música? Hoje, antigamente a gente tinha meio que assim, o forró tinha banda Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Aviões de Forró. Hoje a gente vê que já mudou um pouquinho essa logística, essa leitura. Hoje o artista está procurando trabalho solo justamente para ter essa liberdade. Entendo. Hoje o meu palco principal, ele canta forró. A minha bandeira é a bandeira do forró. Mas assim... é um forró mesclado, já é um forró não tradicional, já é um forró característico da atualidade, que a gente vem trazendo uma característica moderna. E é o que vende, é o que o pessoal consome, é o que a reciclagem de público vem consumindo, entendeu? Então é isso que a gente está buscando sempre uma novidade, uma pitadinha de coisa nova. Que Massa, isso é muito bom, né? Zé Neto Leão aqui com a gente, já que ele está aqui no estúdio, claro, sexta-feira, né? Então vamos botar o homem aí para cantar, o homem está estourado. Puxa. Eu vou cantar Instinto aqui agora, que é uma das músicas que me alavancou a Nordeste também. É uma música que particularmente eu gosto muito. Será que se a gente tentar mais uma vez, vai que dá certo, sempre dá. Eu sei que o meu instinto é errar, mas todo erro tem um acerto, eu conserto. O foda é que na cama encaixa perfeito, a pele arrepia, o toque e o beijo. Teu cheiro impregna minha mente, mas o que dói é a culpa de lembrar que foi eu que errei. E o que dói é o medo de falhar contigo outra vez e te magoar, e te magoar. Pensando bem, deixa como tá. Pensando bem, deixa como tá. A gente vem falando Tá da música gogó, toda. meu amigo. Esse gogó aí, pra Rapaz, soltar esse porque vozeirão, meu amigo. A boca secou aqui, o ar-condicionado. Rapaz. Mas vai. Nossa Sempre senhora, sai. porque essa é uma nota altíssima. Ela é gradativa e evolutiva, né? Então você tem que estar você tem que estar preparado para estender. Mas... E te magoar, e te magoar. Essa nota, quando você puxa, dá até sede. Deu sede, secou, foi tudo. Mas dá sede mesmo, dá uma sede muito grande. Não dá? Dá muita sede, né? E esses passos, hein, Zé Neto? Vamos falar um pouquinho hoje, claro, nós estamos tendo aqui o apoio também do nosso amigo, é muito importante, Alisson, né? O Alisson, né? O Alisson é da minha família de sanfoneiros, que já vem aí, eu acho que 3, 4 gerações. Tem uns 6 sanfoneiros mais ou menos. Mais, né? Já vem do avô, do pai... Já ele é neto, já. Já vem do histórico, né? Família, né? Um grande abraço para o pai do Alisson. Eu acompanhava, acho que quando era no início da música, o pai do Alisson ia para casa deles. O Alisson era bem novinho, não lembro não. Mas eu ia para lá, ele estava bem pivetinho. E o pai dele era quem eu já estava ali matando curiosidade, vendo o que era um acordeão de perto. E com o sanfoneiro, pelo amor de Deus, um dos melhores do nosso estado a vida inteira. A gente não pode falar melhor porque na música o dom é um absurdo, é muito particular.
E vamos falar do herói da família, Vitorino todinha, né? Zé Neto, hoje você está estourado. Não Tá estourado. Não, tá estourado. Não. Inclusive, dividir palcos com outros grandes nomes, assim como o seu, como o Jonas Esticado, isso daí não é um cenário fácil para um músico. O que você tem ali? Recomenda para aquele cara. Eu sei que você vai estar no palco estouradíssimo também no próximo domingo na Pajuçara, animando a galera do Circuito Arnaldo de Melo. O repertório está pronto? Quantas músicas? Quantas músicas Eu vamos... acho que a gente vai estar falando em 1h30 de show, talvez uma hora e meia de show, a gente vai estar aí com 40, 50 músicas aí prontas para empurrar mesmo para a galera ir para cima. Massa, isso bom. Ou seja, a galera vai cruzando além das autorais, né? Além das autorais, a gente vai estar aí mesclando esse repertório, sempre trazendo uma música dali, outra daqui, que está sempre fazendo sucesso. E no ao vivão a gente está sempre tentando fazer o show, né? Pediram para encerrar porque você vai agora para aniversariante, para a Gazeta, tá certo? Isso. Se eu fosse um cara assim, meio que manhoso, eu ficava segurando você aqui, mas tá todo mundo em casa, então eu vou liberar você, tá certo? Eu já tô aqui mesmo, só na carreirinha. Não, eu vou deixar, tá certo, o pessoal da Gazeta, eu vou deixar ele ir, tá? Porque por mim ficava mais um pouquinho aqui, mas eu vou deixar, tá certo? Pelo aniversário de vocês. Um abraço, Zé Neto. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, muito obrigado. Solta a voz aí, tá certo? Para essa despedida, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, turma toda a Gazeta News, muito obrigado. Essa que eu vou fazer é composição minha também, minha, do meu parceiro de menor, meu amigo Igor Santana. O nome da música é Rolê na Cidade. Essa é bacana, viu? É boa, vamos embora. Já me enganei demais. Opa! Calma. Oi! Desculpa. Já me enganei demais com meu coração, que queria algo sério e você no ao vivão. Vamos! Tô esquecendo de ti, estou lembrando de mim. Se sinto saudades, dou um rolê na cidade. Não me procure se já viram meus stories, eu curtindo a liberdade. Mas se sinto saudades, eu dou um rolê na cidade. Não me procure se já viram meus stories, eu curtindo a liberdade. Me deu um branco ao vivo, me desculpa, gente. E o Revista Gazeta vai ficando por aqui. Lembrando que vocês podem rever essas e outras entrevistas através dos nossos canais do YouTube, do Gazeta News e também da Rádio Mix. A gente volta a se encontrar no próximo final de semana. Até lá!